Saudações, meus caros! O vídeo de hoje é para um público específico, talvez, aqui do canal. Ele é mais voltado para professores de história, ou talvez para algumas pessoas que tenham um interesse um pouco maior em jogos de tabuleiro, mas talvez alguns estudantes queiram indicar isso aqui para alguns professores que queiram conhecer um pouco esse modelo, desse material que eu criei aqui, porque essa é a proposta desse vídeo. Eu quero apresentar aqui um material que eu criei para apresentar para os alunos um conteúdo de história de um jeito um pouco diferente. Eu chamei esse jogo então de Jogo da Vida na Idade Moderna. Ele é baseado no clássico Jogo da Vida que a gente conhece, mas ele apresenta um pouco sobre a sociedade na Idade Moderna. Começando com algumas informações básicas sobre esse jogo. Bom, a ideia dele é apresentar algumas características de algumas pessoas, de alguns grupos sociais que viviam nas cidades da Europa durante a Idade Moderna. Então, aqui eu não pego definições clássicas, né, rigorosas sobre a Idade Moderna, aquele período que começa em 1453 e termina com a Revolução Francesa em 1789, mas a ideia aqui é principalmente mostrar um pouco dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna e como isso foi afetando a vida das pessoas, pelas questões centrais: religião, economia, cultura e tecnologia, pensando um pouco do desenvolvimento científico naquela época. Porque não tem como a gente falar sobre a Idade Moderna, por exemplo, sem pensar no renascimento tanto cultural quanto científico, o desenvolvimento de várias teorias, o desenvolvimento de vários estudos sobre o corpo humano, sobre a natureza, enfim. Eu tentei juntar vários aspectos que a gente fala nas nossas aulas sobre a Idade Moderna para trabalhar, para apresentar a partir então desse jogo. Como é que ele funciona? Ele é um jogo de tabuleiro inspirado no jogo da vida. Esse jogo de tabuleiro que aparece aqui nessa imagem, ele foi produzido pela Estrela e tal, mas ele é todo baseado num jogo americano, né. Então a ideia desse jogo, do jogo da vida, é que a as pessoas simulem, então, coisas que poderiam acontecer na vida de uma pessoa atualmente, né, nos dias de hoje, nessa sociedade capitalista. Então a pessoa vai primeiro ter uma profissão, ter uma forma de ganhar dinheiro, ela pode ser empresária, enfim, ser uma empreendedora, ela pode seguir uma profissão específica, ela vai ter seus dias de pagamento específico, vão acontecer coisas que vão fazer ela ganhar ou perder dinheiro. E no final, quem tiver mais dinheiro ganha. Basicamente isso. A partir dessa inspiração, a minha ideia foi adaptar esses elementos que apareciam ali, essa ideia de mostrar coisas, acontecimentos que poderiam acontecer na vida de alguém para a situação, para a sociedade da Idade Moderna. Então, a minha grande dificuldade nesse processo de criação foi retirar esses elementos contemporâneos de uma vida capitalista, né, voltada para o dinheiro, em que o sucesso da vida de alguém seria medido, no caso deste jogo, pelo quanto de dinheiro que ela tem, para se voltar para a Idade Moderna, em que diferentes pessoas teriam diferentes inspirações, diferentes objetivos para as suas vidas. Bom, como se joga o jogo da vida moderna? Bom, aqui a gente já tem uma diferença no primeiro passo de preparação dele. No jogo da vida clássico, as pessoas seguiam o mesmo caminho, porque apesar de todos, por exemplo, poderem ter profissões diferentes nessa vida atual, né, na vida contemporânea capitalista, todos têm o mesmo objetivo, que é então essa acumulação de dinheiro. Mas na Idade Moderna não era assim. Os diferentes grupos sociais tinham até diferentes concepções do que seria o sucesso na sua vida. Poderiam acontecer até coisas similares na vida de cada pessoa, coisas que poderiam afetar as mesmas pessoas, os mesmos grupos sociais, mas eles pensariam nessas coisas, nesses acontecimentos, com objetivos diferentes. Por isso que eu pensei então em resumir essa sociedade em quatro ocupações. Então o jogador vai escolher ser um comerciante, um religioso. Nesse caso, eu não falei de nenhuma religião específica, mas o jogador vai ter que escolher em um momento se ele vai ser católico ou protestante. Eu resumi entre essas duas religiões porque quando nós estudamos a Idade Moderna,
vários conflitos sociais, políticos que aparecem ao longo desse período, eles são relacionados a esses grupos. Então a pessoa pode ser um pastor de alguma religião protestante ou um padre da igreja católica. Então, voltando às possíveis ocupações: comerciante, religioso, um artista para representar a questão do renascimento cultural, todas as peculiaridades de um artista daquela época, ou mesmo um cientista. Obviamente, né, eu explicava para eles que não existia um cientista como a gente tem hoje, né? Não existia essa ideia de ciência como a gente tem hoje. Mas existiam sim pessoas que voltavam a sua vida para os estudos da natureza, para diferentes estudos de astronomia, questões da física, da matemática, enfim, todos esses aspectos que hoje nós consideramos até algumas dessas pessoas como os pais da ciência moderna. Então, em resumo, essas 4 trilhas, elas vão representar, então, diferentes elementos dessa sociedade. É claro também que eu explico para eles que, nesse jogo aqui, o foco é a cidade, a questão da urbanização. Então não tem aqui, possíveis ocupações rurais, né. Então, ao longo dessas trilhas, vão acontecendo situações. Aqui nessa imagem, a gente pode ver essas 4 trilhas. Aqui já entra um ponto importante, são sempre os alunos que montam o tabuleiro quando eu vou jogar com eles em sala de aula. Então aqui tem as tiras representando a cor de cada ocupação. Eu indico para eles quais casas, a partir da numeração em que vão aparecer as tiras coloridas, em que o jogador, então, parando ali, vai ter que tirar uma carta para ver então o que que vai acontecer com essa pessoa. E nessas cartas que eu vou apresentando, esses elementos da cultura, da sociedade, da idade moderna. Então, o jogo funciona assim, ele é um jogo de sorte, basicamente, em que os jogadores vão ganhar ou perder pontos. Depois de 2 pessoas completarem a trilha, o jogo termina e a gente conta os pontos. Até nesse sentido, né, como não dá para a gente falar em acúmulo de dinheiro, né, eu transformei essa ideia dos pontos para coisas diferentes para cada um. Por exemplo, um comerciante na idade moderna, sim, ele vai buscar ouro, ele vai buscar moeda, ele vai buscar riquezas, fato. Mas os religiosos, por exemplo, eles vão buscar seguidores, eles vão buscar adeptos. Então, a cada coisa que acontece com eles, eles vão ganhar ou perder seguidores dentro da cidade. Um artista, por exemplo, ele vai ganhar ou perder a sua fama, a sua reputação, da sua arte dentro da cidade. E o cientista vai pela questão do reconhecimento. Então esses pontos eles giravam a partir de coisas que estariam relacionadas com o sucesso ou a falha, dessas possíveis ocupações. E para fechar então, aqui eu apresento para vocês uma imagem de tabuleiro aqui mais organizadinho, mais de perto, para vocês poderem entender um pouco melhor. Então aqui mais uma vez tem as 4 trilhas, com as cores bem claras aqui. Tem os espaços da feira, que eu disse para eles que nesses espaços de feira seria como se fosse o dia do pagamento. E por que a feira? Porque a feira nas cidades desse período da Idade Moderna são momentos que poderiam beneficiar a todas as pessoas. Um comerciante, obviamente, na feira, né, vai ter mais movimentação, mais negócios. Um artista vai ter um momento de mostrar a sua arte, de entrar em contato com outras pessoas, adquirir conhecimento, novas técnicas, enfim. Um cientista também vai poder conhecer outras pessoas, ter mais conhecimento, comprar livros, de repente, mostrar os seus estudos, divulgar os seus estudos. E um religioso vai ter mais pessoas para que ele possa influenciar. Fora os espaços coloridos e de feira, eu deixei também alguns espaços com algumas cartas brancas, marcadas aqui em todas as trilhas, nas mesmas posições, que representariam, acontecimentos gerais que poderiam atrapalhar ou ajudar qualquer uma das pessoas dessas ocupações. Aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas cartas para vocês entenderem um pouco como funciona, né, e como o jogo, apesar de ter essas questões de sorte, ele é baseado em sorte, ganhar ou perder ponto, né. Há alguns momentos em que é possível ajudar pessoas de outras ocupações, tem momentos em que é possível, principalmente
o comerciante tem várias cartas que ele pode investir seus pontos para ganhar mais pontos ainda depois. Então, apesar de ser um jogo de sorte, eu coloquei várias coisas para mostrar um pouco essa ideia de que a vida vai acontecendo, né, mas a vida de um artista, por exemplo, ela acabava se fechando, ela acabava encontrando a vida de um cientista, a vida de um religioso. Um religioso vai influenciar bastante as decisões, o sucesso ou a falha que um artista poderia ter no reconhecimento social, por exemplo, enfim. Então, é mais ou menos essa a ideia desse jogo, desse material didático que eu construí. Bom, pessoal, eu queria muito receber as opiniões de vocês aqui nos comentários. Eu queria que vocês dissessem o que que vocês acharam dessa ideia, se vocês têm interesse, como eu falei, eu posso compartilhar esse material que eu desenvolvi, essas cartinhas, por exemplo, né, eu posso mandar para colegas que tenham interesse, enfim. Então, ficamos por aqui. Bons estudos, bom trabalho por aí. Abraço.